Bom dia, paz do Senhor. Hoje é o nosso segundo devocional e o tema é: Deus aceita as pessoas sem se importar com a maneira como elas vivem? Hoje nós vamos relembrar os versículos que a gente aprendeu no nosso primeiro devocional, que está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, que diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre uma história que está lá no livro de Gênesis, capítulo 19, que conta a história de duas cidades que foram destruídas por Deus. As cidades de Sodoma e Gomorra. E por que o Senhor teve que destruir essas cidades? Porque nessas cidades as pessoas viviam de uma maneira que desagradava a Deus. As pessoas mentiam, as pessoas eram violentas, brigavam, falavam palavras feias, adoravam outros deuses, eram desobedientes aos seus pais. Elas viviam de uma maneira que Deus não estava se agradando. E por causa disso, o Senhor teve que destruir essas cidades. Depois você pode pedir para sua mamãe e para o seu papai para contar toda essa história para vocês. E falando nisso, eu quero que a gente pense um pouquinho sobre as nossas atitudes, o que nós temos feito. Será que a gente tem sido exemplo para as pessoas de que a gente tem Jesus na nossa vida ou não? Será que as nossas atitudes é de desobediência, de crianças levadas, de crianças que falam palavras feias, de crianças que não obedecem? Quando a gente tem Jesus na nossa vida, as nossas atitudes têm que ser diferentes, a nossa maneira de viver tem que ser diferente. Por exemplo, quando a gente recebe Jesus, se a gente era uma criança que desobedecia, agora a gente não desobedece mais. Se a gente era uma criança que pegava as coisas de outra pessoa, agora a gente não pega mais. Se antes a gente falava mentira, agora a gente só fala a verdade. Deus, ele nos ama muito, mas Deus não aceita o pecado. Vocês lembram o que é pecado, que eu já ensinei? Pecado é tudo que eu penso, que eu vejo, que eu escuto, que eu falo, que eu sinto e que eu faço que não agrada a Deus. Então, as nossas atitudes têm que ser atitudes certas. A nossa maneira de viver precisa agradar a Deus. Precisa que outras pessoas vejam que na nossa vida agora tem Jesus. Então, eu preciso ser exemplo. Então, hoje nós vamos orar pedindo que o Senhor Jesus nos ajude para que a nossa maneira de viver venha agradar a Ele. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me ajude a tomar sempre as atitudes certas, que a minha maneira de viver agrade ao Senhor e que eu seja um exemplo para que outras crianças possam conhecer o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que o seu dia seja abençoado e que você ore, leia a Bíblia, seja uma criança obediente e não deixe de ir para a igreja. Domingo tem a nossa escolinha e nós vamos começar a nos preparar para a nossa festa de Páscoa. Um beijo para vocês.